Nós paramos quinta-feira passada, Gênesis 41. Nós vimos o sonho, já lemos ali o texto que fala do sonho de Faraó, as 7 vacas gordas, as 7 vacas magras, as 7 espigas miúdas e as saudáveis. Vimos também, versículo 8, que Faraó contou o sonho para todos os sábios, ninguém pôde dar interpretação. O mundo não entende as coisas de Deus. Fala isso para o mundo do lado. O mundo não entende as coisas de Deus. Diga glória a Jesus. 1 Coríntios capítulo 2, o homem natural não compreende as coisas do Espírito Santo, nem pode compreendê-las porque elas se discernem espiritualmente. João capítulo 14, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós. O mundo não entende as coisas de Deus. Irmãos, as coisas de Deus podem parecer até simples, mas o homem natural tem uma incapacidade também natural para entender as coisas de Deus, para entender só pelo Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 2, quem pode entender as coisas do homem, senão o Espírito do homem que dentro dele está? Assim ninguém pode entender as coisas de Deus, se não for pelo Espírito de Deus, porque o Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Romanos 8, aquele que sonda os corações, sabe qual é a vontade do Espírito, e ele que segundo Deus intercede pelos santos. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Versículo 10, estando o Faraó muito indignado contra os seus servos, pondo-me sob prisão na casa do capitão da guarda, a mim é o padeiro, então sonhamos um sonho. Aqui é o copeiro, falando a Faraó que ele também, há 2 anos anteriores, havia tido um sonho, e havia ali um rapaz. Versículo 12, estava ali conosco um mancebo hebreu, servo do capitão da guarda, interpretou os nossos sonhos, e como ele nos interpretou, assim foi feito. A mim me fez tornar o meu estado, e ele fez enforcar. Os irmãos podem perceber que o copeiro de Faraó lembrou-se do rapaz que havia interpretado os sonhos, apesar de José ter dito na ocasião, está escrito isso no capítulo 40, de Deus são as interpretações, mas disso o copeiro não se lembrou, ele se lembrou apenas do rapaz, da pessoa de carne e osso. Irmãos, as pessoas do mundo têm incapacidade para as coisas espirituais, elas só fixam as coisas carnais. Então, mesmo que o servo de Deus diga, não é de mim, isso é do Senhor, ainda assim o homem carnal adora o vaso. Atos capítulo 14, na cidade de Listra, Paulo levantou pelo nome de Jesus um varão coxo dos pés, desde o ventre de sua mãe, e a multidão queria sacrificar a Paulo e Silas, porque achavam que eles eram deuses, e eles tiveram que rasgar os vestidos, e diz ali o texto que com esforço eles impediram as multidões de fazer aquilo. Eles estavam então querendo adorar a criatura e não o Criador. Romanos capítulo 1 diz que isso é coisa do homem caído, que dá glória mais à criatura do que ao Criador. Apocalipse 22, o anjo, após dar a João a revelação do Apocalipse, João também quis adorar o anjo. Ali João não quis adorar uma pessoa, mas um anjo, e também o anjo não aceitou a adoração e disse, eu sou conservo teu e de teus irmãos, adora a Deus. Fala isso para o irmão do lado, adora a Deus. Glória a Jesus. Então, irmãos, continuando a leitura do texto, versículo 14, então enviou o Faraó e chamou a José. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, continuando o que estamos comentando, o copeiro só se lembrou do rapaz, não se lembrou do que o rapaz havia dito, que as interpretações eram de Deus. 2 Coríntios 7, temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós.
Irmãos, nós temos que nos esforçar para que toda a glória seja de Deus. Diga glória a Jesus. Tributai ao Senhor, filhos dos homens, a glória que lhe é devida, adorai-o na beleza da santidade. Salmo 29, versículo 2 e 3. Ao Senhor toda a glória. Não podemos aceitar glória para nós, nem glória para a igreja, nem glória para o ministério. 2 Coríntios 4:1, tendo este ministério, segundo a graça que nos foi feita, não desfalecemos, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, andando com sinceridade, não falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos a toda a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Diga glória a Jesus. Nem o nome da igreja, nem o nome da denominação deve ser exaltado, só o nome de Jesus. Fala isso para o mundo lado, só o nome de Jesus. Glorificado seja Deus. Irmãos, mas é difícil, estamos dizendo isso, irmãos, é difícil. Mesmo José tendo se portado de forma correta, ainda assim, o homem não se lembrou que José havia sido apenas canal de Deus. É difícil. Então, irmãos, nós temos que usar de todos os meios que impeçam que a glória seja dada ao homem. Convém que ele cresça e eu diminua. João 3,30, disse João Batista. Diga glória a Jesus. Temos que fazer o possível para que nós nos escondamos e a glória de Deus resplandeça. Por isso, irmãos, que essa história de show gospel não dá certo. Se é da natureza humana idolatrar o vaso, que dirá então fazer um show? E é impossível fazer um show para Deus, porque Deus é invisível. Diga glória a Jesus. E show em inglês quer dizer mostrar, aparecer, exibir. Fala assim, viu? Diga glória a Deus. A glória é de Deus, porque teu é o poder, a honra, a glória para sempre. Mateus capítulo 6, a oração que Jesus ensinou. Louvado seja Deus. Diga glória a Jesus. Enviou o faraó, chamou a José e o fizeram sair logo da cova. Fizeram sair logo que o faraó chamou, né? Porque isso aqui é entre José na casa dele, que nós vimos, ele tinha 17 anos, aqui ele estava com 30 anos. Não se sabe quanto tempo ele ficou na casa de Potifar, mas ele deve ter ficado na cadeia, quanto? 10, 11, 12 anos, sabe-se lá quanto tempo. Deus deixou ele lá. Fala para o mundo lado, existe o tempo de Deus. Existe o tempo de Deus. Salmo 31:15, os meus tempos estão nas tuas mãos. João 7, o vosso tempo sempre está pronto, mas o meu tempo não está pronto, disse Jesus. Então existe o tempo de Deus. O que nós temos que fazer? Sermos fiéis. Fala para o lado assim, seja fiel. Fizeram sair da cova. Fala para o lado assim, Jesus vai te tirar da cova. Glória a Deus. Glória a Jesus. Só não sei quando, mas vai tirar. Diga glória a Jesus. E barbeou-se, mudou os seus vestidos e veio a Faraó. O único versículo na Bíblia que diz que alguém se barbeou, porque os judeus não se barbeavam. Nós vimos há poucos dias atrás, a pregação era 2 Crônicas 10, aquele texto em que Davi enviou os embaixadores para consolar pela morte lá do rei dos Amonitas, e eles ultrajaram os embaixadores de Israel, e um dos ultrajes foi raspando metade da barba. Por isso que diz o Salmo 133, desce sobre a cabeça, sobre a barba de Arão. Era o costume da época. Irmãos, então com isso nós vamos fazer então uma doutrina. Os homens têm que usar barba, porque isso é bíblico. Irmãos, isso é um absurdo. Fazem misericórdia. Tem igreja que monta doutrina sobre as coisas mais absurdas do mundo. Então, fazer uma doutrina que deve usar barba ou que não deve usar barba, é ambas as coisas construídas sob o absurdo. Fazem misericórdia. Porque a Bíblia não diz nada sobre uma coisa nem sobre outra. Isso é costume cultural. Depende de cada país. Diga glória a Jesus. Eu uso cavanhaque desde os 18 anos, então faz uns 2 ou 3 anos só.
Diga glória a Jesus. E eu lembro que quando eu entrei na justiça, teve gente que me dizia assim: não, você vai ter que tirar essa barba, porque senão lá você vai ser mal visto, porque quem usa barba é gente mal vista. Misericórdia. Até o presidente da república usa. Fala assim: misericórdia. Irmãos, tem cada preconceito neste mundo que é só pelo sangue. Fala isso, lado assim: só pelo sangue. Jesus de Nazaré barbeou-se, mudou os seus vestidos. Lógico, ele estava na cadeia, né? Não podia ir daquele jeito. E veio a Faraó. Versículo 15: e Faraó disse a José: eu sonhei um sonho e ninguém há que o interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. Quer dizer, Faraó também estava com uma visão completamente carnal, achando que era do vaso, da pessoa que haveria de vir alguma coisa. Irmãos, Tiago capítulo 1: do alto é que vem a boa dádiva e o dom perfeito, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Diga glória a Jesus. Meu amado, coisa boa vem de Deus. Romanos capítulo 7: eu sei que de mim, isso é da minha carne, não vem bem algum, porque realmente o querer está em mim, mas eu não consigo realizar o bem, porque o bem que quero fazer não faço, mas o mal que não quero fazer está sempre diante de mim. Fala assim: misericórdia. Esse texto só mostra que nós precisamos desesperadamente de Jesus, e a resposta para esse versículo está em Romanos 8:1. Agora, nenhuma condenação há em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Fala para o mundo do lado: ande em Espírito. Esse versículo de Romanos 7 só serve para quem está na carne. Olha para o mundo do lado, vê se ele tem cara de quem está na carne. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Versículo 16: e respondeu José a Faraó dizendo: isso não está em mim. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Isso não é de mim, eu não sou proprietário disso, eu não tenho essa virtude de mim mesmo. Atos capítulo 14: como se por nossa própria virtude ou santidade nós pudéssemos ter feito este homem andar. Disse Paulo, aliás eu tinha falado Paulo e Silas agora há pouco, era Paulo e Barnabé. Diga glória a Jesus. A virtude é de Deus, o poder é de Deus. Fala para o mundo lado assim: o poder é de Deus. E Deus usa os seus vasos na proporção que estes vasos redundam para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Fala para o mundo do lado: Deus vai te responder. Jeremias 33:3: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O livro de Provérbios diz: responder antes de ouvir, estultícia é e vergonha. Este versículo serve para nós e serve para Deus também. Quer que Deus responda como? Se você não falou nada para Ele, Ele vai responder o quê? Faz misericórdia. Quer que Deus responda? Fale você, abra a tua boca, coloque as coisas diante de Deus, seja específico na oração. Diga glória a Deus. Da multidão dos meus cuidados e dos meus anseios é que eu falava até agora. 1 Samuel capítulo 1, a oração de Ana. Da multidão dos meus cuidados, coloque tudo perante o Senhor. Fala isso para um do lado: coloque tudo perante o Senhor. Nada tendes porque não pedis. Tiago 4. Irmãos, nós temos que colocar mais as coisas diante de Deus. As pessoas mais pobres têm mais facilidade de fazer isso, porque elas dependem inteiramente do Senhor. Agora, quem tem um pouquinho mais de condição, quem tem plano de saúde, fica doente e já pensa assim: vou marcar uma consulta. Faz misericórdia.
O rei Asa morreu porque ficou doente e consultou os médicos antes de consultar a Deus. Diga glória a Jesus. Busque no Senhor. A tua resposta está em Deus. É o que José disse. Fala para um lado, a tua resposta está em Deus. Salmo 62:1. A minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Só Ele é minha rocha, minha salvação, é minha defesa. Não serei grandemente abalado. Deus dará resposta de paz. Aleluias. 2 Tessalonicenses capítulo 3. Vou até ver qual que é o versículo. Diga glória a Jesus. 2 Tessalonicenses 3,16. Ora, o mesmo Deus da paz vos dê sempre paz de toda maneira. Colossenses 3,16. A paz de Cristo seja o vosso árbitro. As operações de Deus produzem paz. Diga glória a Deus. 1 Coríntios 14:33. Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Versículozinho difícil de interpretar, porque puxam para tudo que é lado. Deus não é Deus de confusão. A operação de Deus produz alguma confusão? Vou repetir o versículo. Deus não é Deus de confusão. Vou repetir a pergunta. As operações de Deus produzem alguma confusão? Sim, e muita confusão. Fazer misericórdia. O que significa o versículo? Irmãos, Atos capítulo 2. Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes. Alguns diziam, zombando, estão cheios de mosto. Quer dizer, com bebida alcoólica às 9 horas da manhã. Produz confusão, sim. Irmão, leia o livro de Atos, é confusão do começo ao fim. E Deus operando do começo ao fim. O que significa 1 Coríntios capítulo 14:33? Deus não é Deus de confusão. Irmãos, quando Deus realmente faz alguma coisa, tem uma confusão inicial, porque toda obra de Deus é uma alteração da ordem natural das coisas, graças a Deus. Diga glória a Jesus. Tem um tumulto inicial, mas o fim disso é paz. Diga glória a Jesus. Passado esse tumulto, irmãos, existe uma paz duradoura, uma paz que permanece, irmãos, que pode vir o mundo inteiro em cima daquilo que Deus fez, que não consegue desfazer. Eclesiastes 3, eu sei que tudo que Deus faz dura para sempre. Então, Deus fez alguma coisa na tua vida, deu confusão, espera só um pouquinho. A confusão passa, mas o que Deus fez, fica, e fica para sempre. Dá uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Ora, o mesmo Deus da paz vos dê sempre paz de toda maneira. O que Deus faz, produz paz. Digamos que você conseguiu um emprego bom, muito bom, e você está lá e você fica muito incomodado naquele emprego. Você tem que buscar discernimento de Deus. Pode ser que esta porta não seja de Deus e por isso que você fica tão incomodado. Mas é muito perigoso isso, dizer isso. Porque pode ser também preguiça, pode ser coisa da carne, que você está, na verdade, querendo se encostar no seguro-desemprego. Fala assim, misericórdia. Então tem que ter cuidado para discernir as coisas. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor me falou essa semana, Marcos 7, 20 e 21, porque do coração do homem que procedem o adultério, o furto, a soberba, a loucura. Irmãos, existe loucura que não é doença psiquiátrica, existe loucura que é obra da carne. Faça misericórdia, mas doidura que aparece na cabeça é gente que está na carne e é tomado por essas loucuras, e o resultado disso é catastrófico. Meu amado, por isso que a solução para tudo é Gálatas 5,16: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Diga glória a Jesus. Deus dará resposta de paz a Faraó. Se Deus responde até ao Faraó, por que não vai responder você? Diga glória a Jesus. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Mateus 7,7. Fala para o irmão do lado, tem que orar mais.
Glória a Jesus. Lembrando aos irmãos, sábado nós vamos ter vigília. Vai começar às 22 horas, vai até mais ou menos 1h da manhã. Nesta vigília vai estar ministrando a palavra do Senhor, pastor Marcelino de São José dos Pinhais. Ele é conhecido do Felipe, obreiro da chácara. Eu não conheço, mas o Felipe que vai trazê-lo. E vai também estar ministrando o missionário Clayton, da Assembleia de Deus, conhecido do irmão Jonas. Aliás, ele pediu para o irmão Jonas ir buscá-lo, para ele não se perder. Diga glória a Jesus. Os dois irmãos vão estar aqui ministrando a palavra de Deus. Irmãos, e nas vigílias nós vamos começar a diminuir cada vez mais o tempo de louvor e aumentar o tempo de oração, porque os crentes desta igreja oram muito pouco. Fala para nós assim, misericórdia. Jesus disse sim para Pedro, Tiago e João: não pudestes velar comigo nem 1 hora? Para muitos aqui Jesus ia dizer, nem 5 minutos. Fazem misericórdia. Versículo 17. Então disse Faraó a José: eis que em meu sonho eu estava em pé na beira do rio. Aqui o Faraó conta o sonho de novo. Subiam do rio 7 vacas gordas de carne, formosas à vista, e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiam após essas, muito feias à vista e magras de carne. Não tenho visto outras tais quanto a fealdade em toda a terra do Egito. Elas subiam do rio. O rio era o rio Nilo, que é o rio que abastece toda aquela terra até hoje. Sonho muito significativo, porque toda a abundância daquela terra vinha do rio. É o delta do rio Nilo, que é a região fértil que tem lá, porque tudo aquilo é desértico. Diga glória a Jesus. Versículo 20. As vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas, entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvessem entrado nas suas entranhas, porque o parecer dela continuava tão feio quanto no princípio. Então eu acordei. Depois eu tive outro sonho, e eis que de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas, e 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental, brotavam após elas. As 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas, e eu disse aos magos, mas ninguém houve que mo interpretasse. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, notificou a Faraó. Diga glória a Jesus. Então às vezes acontece isso, de Deus repetir o sonho de forma diferente. Jó 31 confirma isso, que Deus fala 2 ou 3 vezes, e o texto lá fala especificamente de sonhos. Deus fala em sonhos e Deus repete esses sonhos, mas os sonhos de Deus sempre exigem interpretação. O que Deus há de fazer, notificou-o a Faraó. Irmãos, quando Deus vai fazer alguma coisa e avisa antes, é porque é possível reverter isso na oração, ou é possível entrar com alguma providência de fato para reverter o que Deus está mostrando. É por isso que Deus fala antes. Diga glória a Jesus. Quando Deus diz assim: põe em ordem a tua casa porque você vai morrer. Tem aqueles que são pessimistas, que já vão lá e faz um plano funerário. Não é isso. Fala assim, misericórdia. Se Deus disse isso, irmãos, porque se Deus quisesse matar, Ele matava sem avisar. Diga glória a Jesus. Quando Deus quer fazer alguma coisa mesmo, e esta coisa é irrevogável, Ele faz sem avisar antes. Já contei para os irmãos o fato, irmão que hoje também já está na glória, a esposa dele sempre tinha muitas doenças, mas este irmão tanto lutava em oração com Deus, e a mulher sempre sarava das doenças. Até que um dia a mulher saiu, foi ao centro fazer alguma coisa, e o irmão era profeta de Deus, ele tinha muitas revelações. O Senhor revelou para ele assim: já recolhi a tua esposa. Depois que ele ficou sabendo que ela tinha morrido de acidente de ônibus. Diga glória a Jesus. Deus avisou só depois que já tinha recolhido, porque Deus tinha decidido levar. Então, irmãos, quando Deus te fala alguma coisa, é porque é possível reverter isso. Irmãos, tem gente dentro da igreja que tem muito
desconhecimento das coisas de Deus. Mateus 22, 29, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Oséias 4:11, o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Diga glória a Jesus. Irmãos, e o espírito de miséria bíblica está entrando dentro das igrejas. Crentes com conhecimento bíblico miserável. Fala assim, viu? Irmãos, uma ação maligna assim que está produzindo esquecimento da palavra de Deus. Os crentes, irmãos, com perdão da palavra, os crentes estão ficando cada vez mais burros na palavra de Deus. O que se faz com isso? Reverta este fato em nome de Jesus. Irmãos, de vez em quando eu tenho a vontade de pôr uma placa lá naquela grade lá na frente, uma placa bem grande assim, precisamos de crentes. Fala assim, misericórdia. Porque tem uns por aqui que para crente falta quase tudo. Só não falta o crachá. Fala assim, misericórdia. Jesus de Nazaré. Diga glória a Deus. Muito desconhecimento das coisas de Deus. Irmãos, aqui o farol tendo sonho e precisando de alguém que interpretasse. Irmãos, tem crente que não tem interpretação, nem para ele vai ter para os outros. Irmãos, tem que buscar a Deus. Fala para nós assim, tem que buscar a Deus. Tem que ler a palavra todos os dias. Tem que se esforçar por guardar, por decorar a palavra de Deus. Glória a Deus, diga glória a Jesus. O que Deus vai fazer e que é possível reverter ou evitar de alguma forma, Deus avisa antes. A história da rainha Esther, tinha um edito para matar os judeus, mas Deus permitiu um outro edito, concedendo aos judeus o direito de se defenderem. Então, quer dizer, uma história que poderia ser revertida. Isaías 38, a morte do rei Ezequias, Deus disse para o rei que ele ia morrer. Ele chorou muito e conseguiu mais 15 anos. Mas por isso mesmo que Deus havia avisado antes. Diga glória a Jesus. Irmãos, tem gente que recebe a mensagem profética. Aliás, meu amado, o melhor é todo crente arranjar um caderninho só para guardar as mensagens proféticas. Diga glória a Deus. Porque a gente esquece. É uma coisa terrível. E parece que tem até alguma coisa de espiritual nisso, tem mesmo. É que esquece mais ainda. Tem que anotar a mensagem profética. Diga glória a Deus. E tem crente que é desesperado. O senhor está dizendo que alguém vai morrer. Ai, será que é minha mãe? Ai, é minha mãe. Ai, deve ser minha mãe. Mas faz favor. Fala assim, faz favor. Deus está falando antes para alguma finalidade útil. Então vá se preparando em oração. Pode ser que Deus falou antes porque o senhor pode reverter esse quadro. Agora tem gente que a mãe já está com 115 anos e não se conforma que ela vai morrer, mas faz favor, uma hora tem que morrer, né? Quem faz assim, misericórdia. Então, se Deus falou antes, é para você já ir se consolando. Deixe de ser desesperado. Diga glória a Deus. Um dia veio um irmão para mim. Ai, pastor, esse negócio quando Deus diz que vai recolher alguém, eu fico muito abalado. Porque mesmo se Deus dissesse que ia recolher minha avó, eu ficaria abalado. E olha que minha avó tem 99 anos. Por favor, gente. Fala assim, misericórdia. Uma hora vai morrer, né? Que é isso? Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. O que Deus há de fazer, mostrou-o a Faraó. Fala para um lado, Deus revela. Glória a Jesus. Irmãos, muitas vezes Deus quer revelar, mas Deus não acha vasos disponíveis para receberem a revelação. Deus não acha vasos consagrados. Fala para o irmão lado assim, você precisa se consagrar. Irmãos, é outro tema espiritual complicado. Na cabeça de muitos, e eu vou dizer aqui o que muitos aqui pensam. Na cabeça de muitos eles acham assim: basta eu me converter, aceito Jesus, me batizo, tá assim, mais para lá do que para cá, mas estou salvo. Se Jesus vier, eu estou salvo. Esse negócio assim de santificação, jejum, consagração, isso é pastor,
Olha para esse povo aí. Fazer misericórdia. Irmãos, não é assim. Irmãos, com devido respeito, isso é ideia de católico, viu? Fazer misericórdia. Essa história de católico não praticante. Vai na igreja assim, no batismo, na crisma, no velório e no 7º dia, só. Fazer misericórdia. Nem no casamento vai, porque o povo não está nem mais casando, só está juntando. Fazer misericórdia. Agora, a nova moda agora é evangélico não praticante. Isso não existe. O inferno está cheio de evangélico não praticante. Fazer misericórdia. Não existe isso, irmãos. Consagração é para todo crente. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Diga glória a Jesus. Deus mostrou, o que Deus há de fazer, Ele mostrou. Irmãos, Deus quer mostrar, Deus quer revelar, Deus quer antecipar o que Ele vai fazer. Irmãos, nós precisamos ter mais a voz profética de Deus no nosso meio. Diga glória a Jesus. Irmãos, quanto mais palavra profética, mais cumprimento vai ter. Porque mesmo que você diga assim, mas tem muitas palavras que não se cumprem. Não é que não se cumprem. Ou o cumprimento delas é muito prolongado, muito postergado, ou o cumprimento é diferente do que você pensava. Mas quanto mais palavra profética tiver, mais cumprimento vai ter. Se não tiver nenhuma, como que vai se cumprir? Não tem nenhuma para se cumprir? Faça misericórdia. Por isso, irmãos, que nós precisamos buscar o poder de Deus. Por isso que na igreja precisa ter muitos profetas. Por isso que precisa ter a voz de Deus. Provérbios 27, não havendo profecia, o povo se corrompe. Diga glória a Jesus. 1 Coríntios 14, fala lá, como que deve ser o culto? Falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Irmãos, isso é uma regra para culto, para todos os cultos. Deus quer falar, Deus quer mostrar. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Bendito seja Deus. Versículo 26. As 7 vacas são 7 anos. As 7 espigas também são 7 anos. O sonho é um só. No episódio do carcereiro e do copeiro, nós vimos também que objetos repetidos no sonho significava medida de tempo. Era os cestos, era o ramo de vide que frutificou. Diga glória a Jesus. As 7 vacas magras e feias à vista, que subiram depois dela, são 7 anos, como também as 7 espigas miúdas, 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó, o que Deus há de fazer, mostrou-o. Eis que vem 7 anos, haverá grande fartura em toda a terra do Egito. Depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra, e não será conhecida a abundância na terra por causa daquela fome que haverá depois, porque ela vai ser gravíssima. Tem muita lição aqui. Em primeiro lugar, a fome sempre é maior que a abundância. Misericórdia. Fazem misericórdia. O tempo de luta parece que sempre é muito maior do que o tempo de bênção de vitória. Irmãos, isso é só na terra, porque o céu é para sempre. Você tem muita luta na terra, é que você vai passar muito pouco tempo aqui, então Deus tem que concentrar as lutas em pouco tempo. Mas sem misericórdia. Fala para o lado assim, o céu é para sempre. Graças a Deus lá não vai ter luta nenhuma. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Outra coisa, a terra é feita de fases, geralmente uma em oposto à outra. Diga glória a Deus. Geralmente depois de um período de fartura vem um período de fome, e assim as coisas vão. Irmãos, mas o ensino aqui, não havia como reverter essa palavra, que haveria a abundância, depois haveria a fome. Isso não tinha como reverter. O que tinha era tomar alguma atitude, e foi daí o conselho de José, economizar no tempo da abundância, para ter depois no tempo da fome. Diga glória a Jesus.
Irmãos, isso é de Deus. Nos tempos mais tranquilos da tua vida, é tempo de economizar, é tempo de poupar. Irmãos, até financeiramente, até sobre isso a palavra de Deus fala. Diga glória a Jesus. Irmãos, Deus é contra o desperdício. Fala para nós assim, Deus não suporta desperdício. Uma vez um grupo de irmãos fez até um estudo sobre desperdício na Bíblia. Não pode perder nada. Jesus multiplicou os pães e mandou catar as migalhas. Diga glória a Deus. Saul perdeu 3 jumentas e ficou não sei quantos dias para achar, porque não admitia perder nenhuma sequer. Por isso que foi escolhido como rei. Porque se fosse uns folgados por aí, perdeu a jumenta, uma hora elas aparecem. Não vai ser rei nunca. Mas em misericórdia. A multiplicação do azeite com o profeta Eliseu, 2 Reis 4. Enquanto tinha vaso, o azeite jorrava. Acabaram os vasos, o azeite parou na hora, porque é capaz que Deus ia multiplicar azeite para jogar no chão. Diga glória a Deus. A parábola da dracma perdida, ensinando o reino de Deus. A mulher perdeu, não se conformou e só se alegrou a hora que achou, porque ela revirou a casa até achar. Diga glória a Deus. Então, irmãos, o servo de Deus não pode perder nada. Fala isso para um lado. O servo de Deus não pode perder nada. Quer que Deus te abençoe? Então tem que ser econômico, tem que ser cuidadoso. Diga glória a Jesus. Muitos outros exemplos teriam a ser dados sobre isso. 7 anos de fartura e 7 anos de fome. E outro, irmãos, isso aqui nós temos que fazer assim uma análise consciente. Se nós formos perguntar para você sobre os anos de fartura, você nunca vai achar que é ano de fartura. Você sempre vai achar que está precisando de alguma coisa. Mas, meu amado, seja razoável que você já teve períodos bem piores. Então hoje é tempo de fartura. Então hoje é tempo de guardar. Fala isso para um lado. Hoje é tempo de guardar. Diga glória a Jesus. Lógico, irmãos, que esse guardar, você não pode se esquecer dos pobres nunca. Poupar não é desculpa para você não ajudar os irmãos. Hebreus 13, sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. E esse de repartir com os pobres, quantos versículos tem na Bíblia sobre isso? Então, tem que poupar, mas lógico, Deus não aprova nenhum unha de fome. Fazem misericórdia. Glória a Deus. Aquela fome será gravíssima. Versículo 32. E o sonho foi duplicado, porque esta coisa é determinada por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Diga glória a Jesus. Fases. Fala para o irmão do lado, a tua vida também tem fases. Tempo que as coisas estão calmas, é tempo de se preparar para o que vai vir. Credo, pastor, sai não, Jesus, que é isso? Meu amado, isso é bíblico. Fala assim, misericórdia. Isso é bíblico. Prepare-se. Fala para nós assim, prepare-se. Prepare-se. Irmãos, porque terra é assim. Estamos sujeitos a isto. Irmãos, o crente que está preparado pode ver o que for. Ele não desmonta. Que sejais havidos por dignos de estar de pé perante o Filho do Homem. Lucas capítulo 21. Estar de pé quer dizer estar preparado. Vamos ficar de pé. Glória a Jesus.